e que nós voltaríamos a ele hoje para a gente conversar, pelo menos um pouquinho a mais, sobre, não sei por que as coisas têm que ligar, né? Que são os propósitos que são dados para servos bem definidos, né? Hoje nós vemos uma sociedade onde as pessoas não são bem definidas. As pessoas não tomam posições. A sociedade hoje, embora para o sucesso exija uma posição, mas as pessoas vivem na irresponsabilidade. Então elas não se definem, não tomam uma posição na sua vida como cidadão. Muitos não tomam sua posição como maridos, como esposa, como filhos, né, como pessoas da cidade. E então nós temos que entender que servo já se parte do princípio que é uma pessoa bem definida, que entende que é servo. E esses propósitos de Deus são dados para essas pessoas. Deus não dá propósito para pessoas irresponsáveis. Somente um tolo dá responsabilidade, somente um tolo confia uma missão às pessoas que não são bem definidas. Por que muitas das vezes nós erramos quando nós colocamos algumas pessoas digo eu mesmo como líder da igreja e na minha vida profissional, às vezes nós erramos em colocar pessoas porque nós não esperamos o tempo ou não entendemos, não percebemos que não eram pessoas bem definidas. Ainda eram pessoas dúbias, pessoas que ainda não tinham tomado uma posição. E o que nós vemos? Quando damos responsabilidade a essas pessoas, nós nos damos mal. E os projetos, tanto da vida da igreja, tanto na vida empresarial, tanto na vida pessoal, eles são projetos colocados de lado, são projetos esquecidos, ok? Algumas características, e nós vimos isso aí na nossa escola no especial, e temos visto, mas os servos, eles devem demonstrar humildade e mansidão. O que é um servo bem definido? E que pode receber propósitos, Deus pode revelar os seus propósitos. São pessoas humildes, são pessoas mansas. A sociedade diz que você precisa prevalecer sobre todas as coisas. As conquistas da vida fazem com que as pessoas se vejam como inimigos competindo por algo. Se existe, você é amigo de alguém e existe lá uma pessoa, e existe um cargo, uma promoção, e olha, tenha certeza que se você for um dos concorrentes, o seu melhor amigo muitas das vezes pode deixar você de lado, porque há uma filosofia de que você precisa estar acima de todas as coisas. Jesus veio como servo e Jesus estava acima de todas as coisas. Jesus tinha todo o conhecimento e toda a sabedoria, mas Jesus veio como servo. Jesus disse, olha, a humildade está em mim. Jesus usava uma veste de linho, uma túnica de linho. Jesus não usava a pior roupa, mas Jesus estava ali mostrando que humildade vem não pelos bens que uma pessoa tem, pelas coisas que ela faz, mas humildade vem justamente pelo fato de ter um espírito servidor, pelo fato de ter um espírito manso. E interessante que Jesus dá muitos ensinamentos, mas com relação a ele dizer, aprendam de mim, ele foi muito enfático em falar a respeito de mansidão e de humildade. Nós podemos ter ou exercer todas as funções na nossa vida. Nós podemos ter todas as habilidades. Nós podemos ter todos os cargos, ocupar todas as posições. Mas saiba que Deus vai revelar os seus propósitos àquelas pessoas que são humildes e mansas. Nós precisamos ser servos que creem em Deus, mas servos também que precisam acreditar em si mesmo. Uma das coisas que Deus trabalhou no coração de Gideão foi ele também acreditar nele mesmo.
Porque Gideão, quando Deus aparece a ele, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, e ali naquela situação que Israel estava sendo escravizado, dominados pelos midianitas, Deus chega para Abraão, para Gideão, e Gideão estava se sentindo o quê? O pior da vida. Gideão estava se sentindo lixo, porque vivia num povo que estava sendo oprimido, vivia num povo que vivia nas cavernas, se escondia nas cavernas, a sua família era menor, da sua casa era menor, tudo dele era o pior. E em primeiro lugar, Deus teve que trabalhar o coração de Gideão, não apenas para que cresce que Deus poderia fazer algo, porque isso Gideão cria, porque quando ele ia malhar o trigo, ele não malhava no lugar, ele cria em alguma solução, ele buscava uma solução, mas ele não acreditava nele mesmo, e por isso que ele disse, poxa, eu sou o menor de todos, e logo eu, não basta você crer em Deus, você tem que crer em Deus, mas permita que Deus trabalhe o seu coração para que você acredite que você é um instrumento de Deus, que você é um homem, uma mulher, um jovem usado por Deus, que você é uma pessoa que foi tratada por Deus para fazer o propósito de Deus. E se você for ver lá em Juízes capítulo 6, não foi só aquele negócio, você é forte, você é corajoso, vai na tua força, e Gideão dizendo, que força, eu não tenho nada, e Deus dizendo, você tem força, e é a mesma coisa com a gente. Deus diz, vai na sua força, mas eu não tenho força, mas Ele está dizendo, mas eu estou com você, então eu começo a crer em mim, acreditar, não que eu creia mais em mim do que em Deus, mas eu tenho que acreditar nas habilidades, porque afinal de contas, Deus tem me ensinado, o Espírito Santo tem me revelado, e você vê em Juízes 6 que depois há uma negociação de provas de Deus com Gideão, Gideão com Deus, faz isso, faz aquilo, até que Gideão se torna uma pessoa tratada, acreditando que é capaz de fazer aquilo que Deus determinou. Veja, não é capaz de fazer o que está na sua cabeça, mas é crer em si mesmo. Você é capaz de fazer o que Deus determinou para a sua vida. Se algum dia Deus te chamar para uma função específica dentro do ministério, entenda que se Deus te chamou, veja, se Deus te chamou, não importam as suas limitações, Deus te capacitará. Você tem que acreditar que você será capaz, porque Deus está com você. Servos precisam ter ouvidos sensíveis à voz do Senhor, porque os servos, eles precisam fazer algo, eles vão ministrar, servos ministram, então os servos precisam ter ouvido sensível à voz do Senhor. Nós temos que afinar, aperfeiçoar o nosso ouvido, deixar o nosso ouvido bem sintonizado com aquilo que Deus está querendo fazer. Veja, o título é Os propósitos são dados aos servos bem definidos. Um servo bem definido tem o seu ouvido sintonizado no seu Senhor. Quando é quase que se Deus pensa em realizar algo, nós como servos, nós começamos a realizar. Na realidade, Deus vai revelando o seu caráter. Veja bem, muitas coisas que nós hoje fazemos, nós não ouvimos de Deus mandando a gente fazer. Surgiu na nossa vida em consequência de nós conhecermos a Deus. Você chega hoje e você louva a Deus. Mas a Bíblia manda eu louvar. Não, você já louva a Deus porque você conhece Deus. E você conhece tanto a Deus que você já passa a louvar, mesmo sem Ele ficar todo dia dizendo, acorda para me louvar, acorda para eu orar, acorda para estudar a Bíblia, acorda para fazer isso, olha, ame. Não, nós passamos a conhecer o caráter de Deus, isso fica entranhado em nós, e nós passamos a ser como Deus, porque fomos sensíveis à voz do nosso Senhor. Servos precisam buscar o propósito, e o propósito está em Deus. Não adianta eu procurar o que fazer dentro da igreja, não adianta eu ficar procurando, tentando adivinhar o que eu tenho que fazer dentro do ministério que eu exerço, dentro da vida familiar,
dentro da vida profissional, eu não tenho que ficar inventando coisa. Eu tenho que buscar Deus, porque o propósito está em Deus. Se eu encontro Deus, o que eu encontrei? O propósito. A mesma coisa o amor. A Bíblia diz o que? Deus é amor. Quando eu encontro Deus, o que eu encontrei? O amor. O mundo não tem paz, mas Deus é o príncipe da paz. Senhor Jesus é o príncipe da paz. Quando eu me encontro com Cristo, eu encontrei a paz. Então, com relação ao propósito, eu não tenho que ficar preocupado em tentar descobrir o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser. Não, eu tenho que estar preocupado em buscar Deus, porque o propósito está em Deus. Servos precisam entender que são cooperadores. Nós somos cooperadores do reino. Não inventamos coisas para fazer no reino. Nós fazemos o que o Senhor determinou para fazer. E isso é entender que são cooperadores. Nós pastores, né, eu aqui na igreja nunca passei por isso, já até passei também por isso. Mas uma das coisas que se torna um problema para muitas igrejas é o pastor auxiliar. Por quê? O que é um pastor auxiliar? É que ele auxilia a realização do ministério do pastor, que seria, vamos dizer, o pastor regente da igreja, certo? Ele auxilia, ele faz com que a visão que Deus deu ao pastor, à liderança da igreja, seja realizada. É isso ser um colaborador. É se colocar bem, se posicionar bem. E a gente estava conversando um dia e a gente estava vendo que a grande maioria, são poucos os pastores auxiliares que entendem o que é ser um auxiliar. Cada um quer ter a sua igreja. Tem pastores auxiliares que um dia vão ter a sua igreja. Agora, esse ano a igreja de Alcântara tinha uma grande quantidade de pastores auxiliares e todos eles foram abrindo as suas igrejas e eles agora estão em outras igrejas e tem um novo grupo de pastores auxiliares dispostos a colocar a visão da igreja em ação. Com Deus, eu sou um colaborador de Deus, eu não tenho que inventar coisa para Deus, eu não tenho que sobrepor Deus. Eu não tenho que pensar que os meus projetos, os meus sonhos, os meus ideais, o meu propósito e a minha proposta de vida é melhor que a de Deus. Não, eu tenho que entender que eu sou um cooperador. Amém? E por fim, nós temos que ser servos perseverantes. Nós temos que perseverar. Não podemos ser pessoas que vivam apenas animados hoje e desanimados amanhã. A gente tem que se animar todo dia, todo dia. Nós não podemos, a gente se entristece com as situações da vida, a gente se entristece com os problemas da vida, os problemas nos cansam, mas nós temos que nos alegrar no Senhor. Porque quando os momentos difíceis vêm e eu me alegro no Senhor, eu sou fortalecido. E aí eu posso me manter naquilo que Deus determinou para a minha vida. Ok? Então nós voltamos a esses 6 pontos que a gente terminou na semana passada e que foi bastante rápido. Muito bem. Bom, mas o servo diante do propósito, ele precisa definir metas. Porque o propósito de Deus, Deus dá o propósito. Mas nós precisamos definir algumas metas para a nossa vida. Metas para os próximos dias. Metas para os próximos meses. Metas para os próximos anos e para as gerações. Não sei se o bispo Tito, bispo Miguel ou o pastor Sebastião que falaram a respeito da fruta, né, aqui na escola, que se planta e se espera muito tempo. Um pé de jabuticaba demora 10 anos para dar jabuticaba. E eu lembro que quando João Marcos nasceu, minha mãe plantou um pé de jabuticaba. E foram depois de 10, 11 anos que começaram a dar jabuticabas. Então aquilo dali foi plantado sabendo que era para 10 anos à frente.
Às vezes nós plantamos coisas, hoje, no reflorestamento, às vezes a pessoa planta aquela árvorezinha pequenininha. Aquilo dali não vai trazer nenhum benefício agora. Quem lembra quando a ponte Rio-Niterói foi inaugurada? Você é desse tempo? Né? Foi em 1974. Você lembra que logo depois, ali entre os viadutos, aquilo era barro puro. E começaram a plantar uma porção de árvorezinha pequenininha. Então, em 74, eu tinha quantos anos? Sei lá, uns 17 anos, 16 anos por aí. E eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, plantar essas árvores pequenininhas. Hoje, quando nós passamos lá, a gente fica imaginando, se em 74 não plantassem aquelas árvores, imagina como seria aquilo. Então, foi uma meta que não era para aquela época. Quando as pessoas sobem as encostas e plantam aquelas mudinhas de árvores que vão levar, às vezes, 20 anos para crescer. Então, a meta é para uma geração que está à frente. Na nossa vida com Deus é a mesma coisa. Eu, no meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento na igreja, eu tenho que ter metas para amanhã. Eu tenho que ter metas para domingo. Eu tenho que ter metas para os dias de hoje. Coisas específicas em relação ao propósito de Deus, eu servindo a Deus, eu tenho que pensar hoje. Eu tenho que pensar nos próximos meses. Eu tenho que pensar nos próximos anos. Eu estava ontem almoçando com um amigo, mas que conversa triste. Nós temos a mesma idade e nós estávamos conversando a respeito de mais 12 anos, estamos com 70 anos. E a gente estava dizendo, com 70 anos, o que a gente vai ser? E 12 anos, 5 anos atrás, aí a gente lembrou, 5 anos atrás a gente inaugurou o centro cirúrgico, e parece que foi ontem. Hoje chegou um senhor, até porque ele é cristão, e o apelido dele é Moisés, que ele tem um barbão branca, com aquele cabelo assim branco, sobrancelha branca, acho que ele viu a sarça ardente, ficou toda branca. E quando ele entrou, eu falei assim, e aí, tudo bem? Parecia que estava assim, no cotidiano. Ele, não, já tem um tempo que eu não venho. E quando eu fui ver, ele foi lá em 2011. E eu falei assim, como que o tempo está passando rápido? Eu agora tenho que parar com isso, que eu começo segunda querendo que chegue quinta de tarde, que aí eu acabei as consultas. Mas eu falei assim, eu não vou pensar assim, porque aí eu começo a queimar a minha vida muito rápido, né? Eu começo a ficar velho muito rápido, tem que esperar assim, mais devagarzinho. Então a gente tem que ter metas para essa semana, metas para o mês que vem, metas para alguns anos, e temos que ter metas para as nossas gerações. Eu fico vendo alguns pais que não se comprometem com Deus, com os princípios de Deus, que não se comprometem com a palavra de Deus, que não quer pagar o preço de servir a Deus, e tem seus filhos pequenos, então não tem metas para os seus filhos nas próximas gerações. Não imagina o que serão eles daqui a alguns anos. Então o servo, diante do propósito, ele tem que definir bem essas metas que precisam ser alcançadas, que vai desde a meta do nosso dia, quando nós acordamos, temos uma meta, até as nossas gerações futuras. Mas quais são essas metas de um servo? Quais são as compreensões dessas metas? O que envolve? Olha, a primeira coisa que a gente tem que ter é meta de governo. Você sabe que o cristão, ele tem que ter na sua mente o conceito bíblico de governo. Porque nós estudamos durante umas semanas, ficamos lá em Gênesis, e a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus diz que o homem foi colocado para governar. Quando nós encontramos-nos com Cristo, nós somos recriados à imagem de Deus, nós somos colocados para governar. Não é tomar o lugar de Dilma, do Cunha, do Renan Calheiros, não é isso, é governar, dominar. Nós temos que ter mentalidade de governo. A igreja de hoje parece que ela perdeu essa mentalidade de governo e vive uma anarquia, onde não existe autoridade, onde não existem princípios que vão reger a vida. O servo, diante do propósito, precisa definir metas de governo.
Isto é, tanto do governo de Deus na sua vida. Eu não sei se você tem estabelecido assim metas e alvos de crescimento diante de Deus, para que Deus governe mais a sua vida. Eu quero que Deus governe mais a minha vida. Significaria, bom, daqui a um ano eu quero me ver mais governado por Deus na minha vida, na minha área familiar, na minha área profissional, na minha vida social, na minha vida na igreja, nos serviços que eu presto a Deus, eu presto à comunidade. Eu quero que o governo de Deus esteja maior. E da mesma forma, eu exercer governo, influenciar, levar vida para as pessoas que estão mortas, e da mesma forma, dominar e subjugar as obras malignas que estão na face da terra. Então, são metas para os próximos dias, mas ninguém vai hoje entender como Deus governa a nossa vida em um dia, mas nós queremos que o governo de Deus esteja amanhã, na semana que vem, e conforme eu for conhecendo, Deus vai governando mais a minha vida, eu vou exercendo mais o governo de Deus, e quero uma geração que esteja dentro do contexto do governo de Deus. Bom, começa com o governo, mas nós temos que ver que existe a recompensa, porque todos nós servos, nós somos recompensados. A palavra de Deus nos ensina que todo trabalhador é digno do seu salário. Servir a Deus é trabalhar para Deus, é prestar serviços para Deus, fazendo com que o propósito dele se cumpra. Então, todos nós, como servos, seremos recompensados. A parábola dos servos, você vê as recompensas. Recompensas em receber mais revelação de Deus, receber mais ainda tarefas de Deus, e recompensas também na nossa vida aqui na terra, até chegarmos à nossa recompensa final, que seria vivermos a eternidade com o nosso Deus. Bem, para eu sair com mentalidade de governo e chegar à recompensa, aquilo que Deus preparou para mim, que Deus preparou para os seus servos, eu tenho alguns caminhos a percorrer. Por exemplo, santidade. Eu não chego, nem consigo viver do governo de Deus, e nem chego à recompensa que Deus tem para mim, se eu não me dispor a viver uma vida em santidade. A vida com Deus não é uma vida de brincadeira. A vida com Deus não é uma vida qualquer. Deus deseja que nós sejamos santos, porque Ele é santo. E nós somos filhos daquele que é santo. E o que eu herdo de Deus? Se eu sou filho de Deus, os nossos filhos herdam coisas nossas. Nossos filhos herdam manias nossas, jeito de falar nosso, fisionomia nossa, herda coisas. Da mesma forma, se eu sou filho de Deus, eu estou herdando, eu sou herdeiro da santidade de Deus. Veja que responsabilidade que nós temos, nós somos herdeiros da santidade. E o que um herdeiro faz da sua herança? Eu sei que seria muito mais agradável, para muita gente, você herdeiro das vitórias de Deus, das riquezas de Deus, da prosperidade de Deus. Sim, nós somos herdeiros, mas não adianta, eu não tenho recompensa se eu não me colocar como herdeiro da santidade. A santidade está ali à minha disposição como minha herança. É fácil dizer que a sua herança é a sua vitória, a sua herança é a Canaã que emana leite e mel e tudo. Não, a minha herança começa com a santidade. Eu tenho que herdar isso de Deus. E da mesma forma que aquele filho, veja, na parábola do filho pródigo, aquele filho pegou a sua parte da herança e gastou por si mesmo. Tudo que aquele filho fez com aquilo que herdou foi jogar fora. Então, aquele filho, quando nós pegamos isso e trazemos para a nossa vida com Deus,
Eu não posso pegar a santidade que está disponível para a minha vida, eu não posso pegá-la e gastar neste mundo, trocar por qualquer coisa, vender a santidade de Deus. Eu sou herdeiro da santidade de Deus. Amém? Amém? Ok. Segundo, precisão. As metas, os dias, gerações, eu tenho que ter mentalidade de governo. Metas no reino de Deus não existem sem vida de santidade. E tem que também ter precisão. E o que significa essa precisão? Precisão fala a respeito de nós estarmos com as nossas metas ligadas, bem precisas, bem afinadas com aquilo que Deus estabeleceu. Não adianta eu querer seguir esse caminho da recompensa e não estar vivendo uma vida precisamente conforme aquilo que Deus estabeleceu como princípios. Veja que é governo que me leva à santidade, e essa santidade é uma vida vivida precisamente nos princípios do Senhor. Deus disse a Josué, nem para a direita, nem para a esquerda, é no caminho do Senhor, é preciso. O caminho do Senhor é um caminho preciso, e eu tenho que ter precisão. Se eu tenho metas para os dias, se eu tenho metas para a minha geração, hoje eu tenho que estar vivendo responsavelmente como herdeiro da santidade, então eu vou viver uma vida precisa, uma vida no caminho do Senhor, uma vida aonde eu não me desvio dos princípios de Deus. Preciso ter ordem. Ninguém atinge metas sem ordem. O ano que vem nós vamos ter Jogos Olímpicos. Os atletas, eles estão treinando horas e horas por dia. Disciplina. No reino de Deus também tem que ter disciplina. Quando nós nos colocamos debaixo do governo de Deus, quando nós nos sentimos responsáveis e vivemos a responsabilidade da herança da santidade, tomamos a decisão de viver estritamente no caminho e no princípio, no propósito que Deus estabeleceu, a ordem precisa ser estabelecida. E esta ordem não significa, vamos tirar assim o conceito de bagunça. Ordem significa prioridades na vida. Ninguém chega a realizar os princípios de Deus, os propósitos de Deus, se não tiver prioridade na vida. Quando nós somos chamados para uma missão, nós colocamos prioridade. Quando nós estamos diante de uma situação, várias vezes eu já suspendi, e um dos problemas de trabalhar dentro de um hospital é este. E com certeza os que trabalham fora de hospital, dos seus consultórios, várias vezes já suspenderam os seus consultórios por causa de uma prioridade. Qual você vai deixar uma pessoa que está grave, passando mal, para atender consulta marcada, que se tivesse chovendo ou fazendo sol, talvez nem fosse. Aqui fala de prioridades da vida, fala de gestão de tempo. O servo, se ele visa o futuro, se ele olha para frente com metas, ele precisa ser uma pessoa que tenha prioridades na vida. Quais são as prioridades da vida? Na vida eu não tenho que apenas abandonar o que é pecado. O cristão pensa assim, isso é pecado, eu não faço. Se não é pecado, eu faço. Vamos ver a Bíblia. Primeiro, é pecado, eu tenho que jogar fora. Pecado é pecado, não tem justificativa para o pecado. Tem pessoas que tentam achar um versículo na Bíblia para aliviar o pecado. Pecado é pecado. Mas Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Paulo estava falando de quê? Prioridade. Paulo estava falando de ordem. Paulo estava dizendo assim, existem coisas que tem que ter ordem na vida. Isto é, você pode fazer, mas não deve fazer.
Quer ver um exemplo na vida? Alguns jovens vão fazer a prova do Enem. Ou nós que fazemos concurso, nós que fazemos provas, e às vezes a gente está na época das provas. Na época das provas você vai jogar futebol, na época das provas você vai namorar, você vai ficar dormindo. Não, dormir não é pecado, jogar futebol não é pecado, namorar não é pecado. Mas naquele momento tem prioridade. Na nossa vida profissional tem prioridade, todas as áreas têm prioridade. E o servo, ele tem, por viver estritamente nos princípios de Deus, ele vai entender que precisa de uma ordem na sua vida. Uma vida ordenada é uma vida que sabe priorizar o que é importante, não vive pelas coisas urgentes. Tem um famoso quadro, nós já estudamos aqui, acho que há bastante tempo, né? Pessoas que vivem nas coisas que não são urgentes e não são importantes. Pessoas que vivem nas coisas que não são urgentes que são importantes. Pessoas que vivem nas coisas que são urgentes e não são importantes. E as pessoas que vivem naquilo que é urgente e é importante. Esses são os bombeiros. Só vive apagando fogo. Porque não teve uma meta na sua vida. Se a igreja, ela não se projetar para a próxima geração, nós vamos viver apenas apagando fogo. Nós temos que planejar. Isso fala ordem. Mas nós somos pentecostais e vivemos pelo mover do Espírito Santo. Mas aonde há o Espírito Santo, fala que há liberdade, mas não diz que há desordem. A liberdade tem ordem. Então temos que saber priorizar as coisas na nossa vida. Outro aspecto, as nossas conexões. Conexões é com quem nos ligamos. As pessoas que nós estamos nos ligando vão inspirar a gente a viver uma vida de excelência ou vão nos desanimar? Lembra domingo de manhã? Domingo de manhã nós falamos, a igreja precisa ter o tipo de gente profético. A igreja precisa ser formada por pessoas dessa classe, que tenha um espírito profético. Não é que saiam profetizando, mas que edificam, que encorajam e que consolam. Eu quero ter gente que me edifique, que me encoraje e que me console. Quem quer gente assim? Todos nós queremos assim. Tá certo? Então, nós temos que ter conexões. Quantas pessoas mudaram na sua vida porque se conectaram com pessoas erradas? Não estou dizendo que sejam pessoas erradas de pecado. Umas porque se conectaram com pessoas erradas de vida de pecado. E outras que se conectaram com pessoas boas, mas que roubaram o seu propósito. Eram boas, mas fugia, levava você para fora do propósito, deixava de viver uma vida precisa, desordenava a sua vida, isso é, colocava algumas coisas que eram prioritárias para ir em segundo plano. Então, as minhas conexões, elas precisam ser vistas se eu desejo ter metas futuras. Com quem que nós andamos, com quem que nós compartilhamos, com quem que nós lidamos todos os dias. E nós não temos somente a igreja como pessoas amigas. Por isso que é importante, por isso que a Bíblia nos ensina, não deixem de congregar. Porque na congregação, por maiores que sejam os problemas, nós vamos encontrar nós temos mais chance de encontrar pessoas que creem em Deus, que querem viver para Deus, que têm falhas, mas que querem viver para Deus. No nosso trabalho nós temos menos chance. Na sociedade nós temos menos chance de encontrarmos pessoas. Então faça boas conexões. E o servo, diante desse propósito que Deus estabeleceu, além da sua santidade, da sua vida reta, da sua vida de prioridades, ele tem que ter pessoas corretas ligadas a ele. Pessoas que saibam dizer, você está errado, e ouvir. Saibam te disciplinar, te edificam, te falam palavras de consolo, te ensinam. Aprender a lidar com as vitórias.
O servo, diante do propósito, precisa definir metas. Vitória é inerente à vida do cristão. Vitória faz parte do cristão. Eu sei que acho que um dos slogans maiores que existe é o culto da vitória. Mas será que existe o culto da derrota? Se a gente botar quinta-feira o culto da vitória, ninguém vai vir domingo, porque a vitória está quinta-feira. Domingo é chover no molhado, não adianta nada. Certo? Vitória faz parte da nossa vida. Talvez você diga assim, pastor, mas eu passo por dificuldades, por problemas. Vitória faz parte da nossa vida. Pode ser que a vitória não chegue hoje. Pode ser que a gente queira que seja hoje. Mas mais cedo ou mais tarde, os ímpios são como palha. Não foi isso que nós lemos no início? Os que nos perseguem é que caem. Os que tentam nos envergonhar é que são e serão envergonhados. Não importa se passa muito tempo, deixa, Deus não esqueceu. O povo esquece. Mas nós falamos domingo, e vocês estudaram aqui, o que os amalequitas fizeram contra o povo de Israel e o que Deus falou para eles, aquilo não foi esquecido. Passaram-se gerações, mas o que Deus falou estava valendo. E chegou o dia. Pena que Saul não aproveitou. Mas chega o dia, vai chegar a sua oportunidade. A vitória faz parte da nossa vida. Amém? Nós clamamos, nós buscamos, às vezes nós perdemos, mas quando nós olhamos a nossa vida, é uma vida de vitória. Às vezes eu fico triste, você também fica, não sou eu só. Às vezes eu fico triste, fico desanimado, às vezes eu choro dentro do carro, às vezes eu fico dizendo, mas por quê? Aí eu tenho que parar com essa lamúria toda e olhar o contexto da minha vida. E eu vou ver que às vezes a gente está chorando por uma coisinha tão pequena e Deus tem nos dado uma vitória tão grande. A gente se aborrece em tantas coisas. Às vezes é um problema na família, às vezes a gente se aborrece com uma coisinha. E a gente acha, pronto, sou isso, sou aquilo. Aí, comece a ver a sua família como um todo. Uma família abençoada por Deus. Seus filhos pertencem a Deus. Sua família pertence a Deus. Mas eu tenho problema. Veja como um todo e tenha a mente de uma pessoa vitoriosa. Não essas vitórias que falam por aí. Então esse aí, gente, vamos dizer assim, para eu traçar as minhas metas para os dias, para os meses e para a minha geração principalmente, Deus me dá o propósito. O propósito me é revelado, mas eu tenho que estar dentro de pelo menos essas condições básicas para que o propósito creia. Amém? O propósito tem que acontecer na minha vida. Bom, o propósito e a missão manifestos. Como nós vamos manifestar o propósito ou como esse propósito é manifesto? Aí eu coloquei aqui um texto que nós já lemos da outra vez, na primeira parte de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move na terra. Então, depois da criação, Deus chega, Deus abençoa a sua criação, abençoa o homem, a mulher, e diz: olha, frutifiquem, multipliquem, enchem a terra e sujeitem a terra. Isso é, a terra tem que estar sujeita a vocês. Domine sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que eu realizei. Vamos entender, então, um pouquinho desse propósito e dessa missão que Deus quer que a gente manifeste. O versículo 28 nos leva a entender que a razão e o porquê de Deus nos ter criado, de
Deus ter criado a mulher e a ter dado como esposa a Adão, a razão da existência do homem e da mulher, a razão de que Deus criou o homem e a razão de Deus colocar a mulher como a sua colaboradora, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Não era só no sentido sexual, é porque o homem precisava de uma colaboradora para o propósito dele, tá certo? Então, a criação do homem e da mulher foi para que se cumprisse o propósito que Deus declarou nesse versículo de número 28 que nós lemos. Para que aquilo acontecesse, Deus cria o homem, Deus cria a mulher. E quais são esses propósitos, né? O propósito de Deus manifesto: frutificar. Parece uma palavra assim tão simples e tão fácil, mas frutificar significa transformar-se. Então, se eu desejo frutificar, estou falando que vai haver transformação. Você que tem uma árvore frutífera na sua casa, você vê aquele botãozinho de flor, e aquele botãozinho de flor vai se transformando em um fruto. Não é isso que acontece? O caju não amanhece do dia seguinte para o outro. Primeiro vem a florzinha, cai, fica aquele halozinho, e dali vai crescendo e vai transformando. Frutificar é ter algo como consequência de outro. Se eu tenho a minha vida vivida para Deus, eu frutifico. E por que que em minha vida, na sua vida, tem amor, mansidão, domínio próprio? Por quê? Porque o Espírito Santo vai crescendo, vai enchendo a nossa vida, e enchendo a nossa vida, vai produzindo transformação. A minha vida vai sendo transformada. Eu não era manso, sou manso. Então, frutifiquei. Certo? Então, eu frutifico, eu sou transformado. Frutificar significa sair da dimensão da ideia e tornar ações de grande alcance. Isso é, sair do pensamento e se tornar alguma coisa. Isso é frutificar. Os nossos filhos, quando éramos pequenos, né, eu era bastante elevado, eu frutificava muito. Fazia da minha ideia a realidade. Isso é, concretizava aquilo que estava na cabeça. Então, eu gostava muito, quando era criança, de desmontar as coisas. E eu imaginava esse rádio, e eu desmontava tudo. Então, saiu da ideia e foi para uma ação. Quando Deus fala para Adão e Eva, frutifiquem, eles estavam falando, olha, que haja transformações, que aconteçam coisas por causa de vocês, e coisas que estão na sua mente, coisas que estão na sua ideia, se tornem realidade, se tornem coisas grandes na sua vida. Quando eu trago isso para dentro do contexto do reino de Deus, veja, frutificar seria o quê? Formar uma geração. Olha as nossas metas. A igreja não tem uma meta para domingo que vem. Temos, queremos o culto de domingo, temos as nossas metas. Mas olha só, o que nós estamos frutificando na vida é para que forme uma geração de pessoas maduras. O Espírito Santo vai agir em nós, produz o fruto do Espírito, torna as nossas ideias coisas palpáveis, deixa de ser pensamento, saem dos pensamentos para ser consequência e forma pessoas maduras. Deus quer que no nosso meio seja uma igreja de pessoas maduras, que saibam enfrentar os momentos bons e saibam enfrentar os problemas difíceis, que nos relacionamentos saibam os momentos alegres e as dificuldades de relacionamentos interpessoais.
Isso fala de pessoas maduras, pessoas que frutificam, que entendem que a igreja é o corpo. Mas essa compreensão de corpo não fica só na cabeça, não é só um pensamento. Se torna algo palpável. E o que é algo palpável na ideia de corpo? Eu me relacionando bem com você, independentemente de situações que poderiam atrapalhar os nossos relacionamentos. Temos a ideia de pessoas na nossa mente que Deus quer, pessoas cheias do Espírito Santo. Quais são as nossas metas? Vamos frutificar, vamos trazer consequência a esse pensamento. Vamos transformar essa ideia em algo palpável. Então vamos buscar a Deus, vamos interceder para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Porque senão, eu sei que Deus quer que a gente seja cheio do Espírito Santo e vamos continuar vivendo a vida de sempre? Não, vamos buscar a Deus. Porque somente pessoas maduras compreendem a vontade de Deus. Pessoas imaturas não compreendem. Por isso que Paulo diz, a respeito, tem que dar leite de novo. Porque não adianta revelar, não adianta Deus mostrar, não adianta Deus querer realizar, se tem que se voltar a dar leitinho na boca. Os alimentos sólidos são para as pessoas maduras. E Deus quer se revelar. Nós vivemos últimos dias que precisamos ter revelações precisas de Deus. Não é ideias de pessoas. Revelações precisas de Deus sobre os últimos dias. Olha, quem são as pessoas que têm revelações precisas sobre os últimos dias, sobre a igreja, sobre o propósito de Deus, sobre a vontade de Deus? Pessoas maduras. Pessoas amadurecidas na sua vida, compreendem a vontade de Deus, compreendem as circunstâncias adversas da vida, compreendem a soberania de Deus. Se algo está acontecendo, se algo aconteceu, o maduro compreende que aquilo que aconteceu não fugiu do controle de Deus, porque todas as coisas que acontecem na face da terra e no universo é porque Deus permite. Então, formamos pessoas maduras. Sabe por quê? Porque somente pessoas maduras reinam, isso é, governo. Somente pessoas maduras começam a entender sobre o governo. As divisões da igreja, tanto da igreja primitiva como das de hoje, elas são consequências de pessoas imaturas, que não compreendem a vontade de Deus. Então, não tem compreensão de reino, não tem compreensão de governo. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O que isso está dizendo? Governe sobre a minha vida. Entender. Mas quem entende de governo? Pessoas maduras. São as pessoas que reinam. São pessoas conquistadoras. As pessoas maduras, as pessoas frutificam, são pessoas conquistadoras, que vivem de maneira abundante, servindo a Deus. Não é que sejam pessoas ricas ou que tenham muitos recursos, mas veja, o seu servir é abundante. O seu serviço é grande, ele é prazeroso. Vivem conquistando, vivem servindo. Então, frutificar é propósito de Deus para a nossa vida. É o propósito manifesto. Está manifesto. Já está declarado. Existem assim, vamos dizer assim, subpropósitos ou outros subitens. Mas nós estamos falando daquilo que está desde o começo. Deixa eu buscar o propósito de Deus para a minha vida. Olha só, já está aqui. Você tem que frutificar. Amém? Amém? Amém. Segundo, multiplicar, que é diferente de frutificar. Tá? É diferente. O multiplicar fala em formar pessoas férteis. A igreja precisa ter a característica de pessoas maduras, e pessoas maduras são pessoas férteis, tá
certo? Multiplicar tem o contexto de aumentar. Quando eu faço multiplicar, eu estou fazendo com que haja aumento, amplia o número de alguma coisa. Quando você multiplica, você amplia o número de alguma coisa. Você pode ampliar o número de pessoas, o número de vegetais, o número das suas plantas, o número dos seus animais. Você está multiplicando. Você está ampliando. Aí nós vemos que nas ações de aumentar nessas pessoas férteis, são pessoas que não têm limite. Não é no sentido de não ter limite, do limite pessoal, porque vive na dimensão de Deus, e Deus não se limita. Deus não se limita. Não sei quem me mandou um videozinho que ele começa falando a respeito de uma galáxia imensa, e depois chega a nós, uma pessoa nesse universo todo. E um universo que não para de crescer, que está sempre descobrindo. Deus não tem limite. Então, o propósito de Deus, ele não vai se limitar. Nós limitamos o propósito de Deus com a nossa vontade, com a nossa disposição. Deus quer fazer coisas na nossa vida, mas às vezes nós não queremos que sejam feitas. Não estamos dispostos a pagar o preço, nós nos acomodamos. Então, são pessoas que não têm limites dentro do contexto de Deus. Fala a respeito de ser numeroso, de trazer grandes lucros. Lucros não são lucros financeiros, são pessoas. Nós não estamos preocupados em querer uma igreja cada vez maior com o número de pessoas. Veja, frutificar, no sentido da transformação, e de multiplicar, significa de aumento, de ampliação. Não é para que a igreja tenha dinheiro, é para que pessoas sejam salvas. A motivação é essa, pessoas sejam transformadas. O lucro da igreja, chegando no final do ano, nós temos que fazer o balanço da igreja. Existe lá a parte contábil que faz o balanço financeiro, mas o balanço da igreja, quantas pessoas foram edificadas, quantas pessoas frutificaram, como foi a multiplicação. É isso que fala a respeito de lucros, de pessoas, e torna pessoas possuidoras. Possuidoras não são pessoas possessivas. Possessivas é aquela que possui a coisa somente para si. Possuidora é que Deus vai lhe abençoar em todas as áreas. Esquece, vamos deixar um pouquinho de lado finanças. Veja, possuidora de dons espirituais, como nós falamos domingo passado. Possuidora de habilidades, possuidoras de talentos do Espírito e talentos na sua vida. Para quê? Não é para que você tenha para si mesmo, mas para que você compartilhe com as pessoas. Amém? Nós precisamos ser possuidores, porque se eu não possuir, como que eu vou dar? As pessoas, para dar, tem que ter pelo menos alguma coisa. A pessoa, aquela viúva, se tornou uma possuidora, mas ela tinha o quê? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E daquilo, por ela dar, por ela compartilhar, ela se tornou possuidora de outras coisas que pôde vender e dar a outras pessoas. Ok? Então, isso fala a respeito de multiplicar. Então, isso é propósito. E a nossa missão manifesta? A missão manifesta, nós temos aí 3 pontos. Significa encher a terra. Propósito de Deus na nossa vida: frutifique, multiplique, governe. A nossa missão, encher a terra. A nossa missão, subjugar a terra. A nossa missão, governar a terra. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Parece que não tem nada a ver. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas,
Mas o que Paulo estava querendo dizer era essa frase. Paulo não estava apenas dizendo assim, ó, tudo é lícito, mas não convém. O que Paulo estava querendo dizer para a gente é a frase: eu não me deixarei dominar por nenhuma. Era isso que Paulo queria deixar claro para nós. Encher a terra, fala em subjugar a terra, fala em governar a terra. Mas como que eu vou encher a terra, subjugar a terra, governar a terra, se eu não me domino? Se eu permito ser dominado pelas coisas dessa terra? Por que que hoje a igreja, não a igreja de Cristo, mas o evangelho se tornou, às vezes, até motivo de piada? Porque ela se permitiu ser dominada pelas coisas que não convinham, pelas coisas que talvez não teria problema, mas não poderia ser cúmplice, e se permitiu ser dominado pelo espírito deste mundo. Paulo está dizendo, olha só, não viva aí, é pecado, posso, não posso, devo, não devo, faço, não faço. Paulo estava orientando a igreja de Corinto. O mais importante é que você foi chamado para subjugar e para dominar. Portanto, não permita ser dominado por coisa alguma. Paulo está dizendo, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque eu vivo debaixo do governo de Cristo. A igreja quer exercer uma influência na sociedade. Como que vai exercer influência se todo mundo passou a ser igual? Somos diferentes. Nós somos um povo que não é desse mundo e que está neste mundo. Temos que ter isso na nossa cabeça. A missão que Deus nos dá, encher a terra, subjugar a terra, governar a terra, começa comigo. E a missão que Deus estabeleceu para Adão e Eva fracassou. Adão e Eva fracassou. E os dois fracassaram por uma coisa: porque eles não souberam subjugar e governar. Eles permitiram ser dominados pela influência de Satanás. E, influenciado por Satanás, abandonaram o propósito de Deus e se igualaram ao reino de Satanás. Nós precisamos ser pessoas precisas, herdeiros da santidade, que vivam uma vida reta diante de Deus para realizar o que Ele estabeleceu para nós. Amém? Nunca fiz isso? Alguma pergunta? Não? Amém. Vocês não vão poder dizer que eu não dei chance para vocês perguntarem, mesmo que tenha sido rápida. Não, mas alguém tem alguma pergunta para fazer? Nem de que é a salada hoje? Curva a sua cabeça.